Pessoal, então são 7h05, 5 minutos, acho que já é suficiente aí para as pessoas, né, entrarem. Então, vamos começar, né? Em primeiro lugar, agradeço a todos vocês que se inscreveram e estão participando aqui com a gente. É uma satisfação poder passar esse conhecimento para vocês aqui, ainda que seja num webinar. A gente não vai poder falar em muitos detalhes, mas pelo menos aqueles pontos principais aí de mudança da norma a gente vai conseguir abordar com vocês, né? Então, vamos lá. Primeira coisa, para falar um pouquinho da gente, né? Nós somos a Bushido Business Academy, nós somos uma empresa aí de consultoria, treinamentos e auditoria que trabalha basicamente com sistemas de gestão, né? A gente trabalha com sistemas de gestão ISO, normas ISO, e modelos de gestão, de estratégia, de negócios, né? Sempre associando aí normas com o desempenho da organização, né? Maneiras de você abordar temas que são relevantes para os negócios e que ajudam a organização a alcançar melhores resultados. Então, a gente fala aí de ISO 9001, qualidade, 27001, segurança da informação, 27701, privacidade da informação, e várias outras normas ISO sempre associadas aí a sistemas de gestão que ajudam as organizações a tratar determinadas disciplinas de negócio de uma maneira mais estruturada, né? Eu sou o François Martineau, sou o gerente de projetos da Bushido. Vários de vocês aí que estão participando me conhecem dos nossos projetos de consultoria, de auditoria, de treinamento, né? Então, eu sou gerente de projetos da empresa, sou membro do Comitê de Segurança aí da NPPD, né? Algumas formações de pós-graduação que eu fiz, né? MBA em Gestão Estratégica e Econômica de Negócios, o MBA de pós-graduação em Lean Six Sigma e Black Belt aqui da PUC-PR, né? Pós-graduação em Gestão pela Qualidade Total. Então, a minha carreira foi, ao longo do tempo, voltada para a área de sistemas e de qualidade, né? Sou analista de sistemas por formação e já faço aí consultorias, auditorias e treinamentos há mais de 25 anos, né? Já entreguei mais de 200 projetos dessa natureza aí para clientes no Brasil, Argentina, Chile, Peru, Estados Unidos, Colômbia também, que eu acabei esquecendo de colocar, né? E sou auditor líder nessas normas que vocês estão vendo aí na tela, né? 27001, 27701, 22301 de continuidade de negócios, né? 9001 qualidade, 20000-1 de gestão de serviços de TI. Então, nos últimos 5 anos, eu tenho atuado basicamente com essas normas voltadas para empresas de tecnologia, né? 27001, 27701, 22301 e 20000-1. Quem quiser depois saber um pouquinho sobre isso, a gente conversa. E eu sou auditor líder de certificador internacional, né? Já fiz mais de 100 auditorias só na ISO 27001. Marlos é um dos que eu auditei, né, Marlos? Aí na Bicomex, quando eu ainda estava forte trabalhando para as certificadoras. Mas eu agora estou basicamente por conta da Bushido, que felizmente a gente tem atendido aí bons clientes nessa área, né? Alguns clientes nossos de consultoria, auditoria e treinamento, né, na 27001 e na 27701, são boas empresas aí do mercado, né? Juntos Somos Mais, que é o braço de tecnologia da Gerdau, Tigre e Votorantim. O Mint, um plano de saúde de São Paulo, mas é uma empresa argentina, né? Focado aí em plano de saúde classe A. Conviso, a AppSec, que é uma empresa bem conhecida no mercado de Application Security, né? Assertiva Tecnologia da Informação, deve ter já. A Patrícia está aí, ó. A Patrícia da Assertiva está aí, estou vendo. Pessoal, a Tatiana da Teleperformance está aí também, que eu estou vendo. Fast Help, uma empresa de Brasília que trabalha com segurança da informação, né, na parte de gestão de segurança, de ferramentas de segurança para empresas, né, serviço gerenciado de segurança. Datapron, aqui de Curitiba, onde eu moro, né, empresa de tecnologia em mobilidade urbana. SPC Brasil, SPC todo mundo conhece, né, se fala muito, né, do nome no SPC, mas aqui a galera do SPC também tem um bom sistema de gestão de segurança da informação. E a Nelway, também é uma empresa bem conhecida no mercado, né? Hoje uma empresa do grupo B3, Bolsa de Valores aí, né? A NEL é uma empresa muito legal que ela está terminando de implementar mais 2 normas da família 27 e vai se certificar na 27017 e 27018, né? Vai ser a única empresa do Brasil e da América Latina que vai ter 4 normas, né? Eles certificaram com a gente a 27001 e a 27701. E agora estão certificando a 27017 e a 27018. Para quem não sabe,
A 27.017 é segurança de serviços em nuvem, né? Segurança da informação para serviços em nuvem. E a norma 27.018 é a de privacidade de dados nos serviços de nuvem pública, né? Então, complementando aí um conjunto forte de certificações de segurança da informação. Bom, vou falar para vocês hoje o que mudou na 27.001 e o que a gente tem que estar atento em relação às ações que temos que tomar nas organizações, para quem já é certificado, principalmente, o que fazer para se adequar, e para quem está no caminho também, algumas alternativas, considerando já a norma nova, né? Só para lembrar, esse desenho aqui é o desenho geral de um modelo de gestão baseado em norma ISO, tá? Esse desenho não existe nas normas da 27.001, na família 27.001. É um desenho que a gente traz, por exemplo, da ISO 9001, mas é a mesma coisa, né? É exatamente a mesma coisa. É um modelo conceitual que diz para a gente o seguinte, né? Um sistema de gestão ele é construído sob a lógica do PDCA. Planejar, executar, verificar e agir, né? E os requisitos da norma que vocês conhecem são lá aqueles requisitos do capítulo 4 até o capítulo 10. O capítulo 4 fala do contexto da organização e a gente tem que levar em conta questões internas e externas e as necessidades e expectativas das partes interessadas para resolver o escopo do nosso sistema de gestão e, em cima desse escopo, que tem que atender a necessidades das partes interessadas e levar em consideração as questões internas e externas, nós temos, então, que implementar o sistema de gestão focado nisso, né? Requisito 5, liderança permeando todo o sistema de gestão, planejamento, suporte e operação, capítulo 7, capítulo 8, avaliação do desempenho 9, melhoria 10. Tudo isso para quê? Para que a gente alcance os resultados pretendidos do nosso sistema de gestão de segurança da informação. O que mudou principalmente na norma nova? Não foi só isso, mas é o principal que mudou, né? Foi a declaração de aplicabilidade, né? O anexo A da norma que nos leva a elaborar a declaração de aplicabilidade, que são os controles que a minha organização, em particular, resolveu adotar do anexo A da norma. É isso que a gente, basicamente, vai ser afetado nos nossos sistemas de gestão, mas não só isso, né? Num primeiro momento foi dito que só o anexo A da norma ia mudar. Acabou que até a edição dela foi atrasada, a liberação da nova versão, né? Por causa de pequenas mudanças que resolveram fazer também no texto dos requisitos principais. Dito isso, eu vou falar das principais mudanças que a norma teve, mostrando para vocês aqui um mind map, um mapa mental da ISO 27001, ok? Eu publiquei esse mapa no LinkedIn, está lá disponível para quem quiser acessar, inclusive dá para baixar o PDF dele, mas eu vou usar ele como guia para falar dessas mudanças. Então, vamos lá. O que mudou na norma de gestão de segurança da informação? Primeira coisa, o título, né? Até para refletir uma coisa mais moderna, uma coisa que nos últimos... Aliás, até um comentário, né? Demorou para essa norma ser revisada. Normalmente, a ISO tem um compromisso de revisar normas a cada 5 anos. Se a gente fala ainda de uma norma que é muito focada em TI, 5 anos é uma eternidade. Agora demorou quase 8 anos para ela ser revisada. É quase que uma era, né? Então, a norma demorou para ser revisada, mas ela veio no momento em que a gente está vivendo aí novas tecnologias aplicadas à segurança, né? E nova abrangência também aplicada à segurança com essa questão da privacidade das informações, LGPD, GDPR, né? Então, o título da norma mudou. Ele antes era tecnologia da informação, né? Opa, deixa eu só voltar aqui. Tecnologia da informação, técnicas de segurança, sistemas de gestão de segurança da informação. E o novo título, apesar disso não causar impacto nenhum, mas ele já nos dá uma ideia de que a norma agora tem outras preocupações, né? Quer dizer, segurança da informação, que é um conceito mais amplo, segurança cibernética, que é um conceito que pode-se dizer que está dentro do conceito amplo de segurança da informação, e proteção da privacidade, trazendo aí para a gente a incorporação das preocupações com privacidade da informação que pipocaram a partir da GDPR e da LGPD, né? E continua sendo uma norma de requisitos, ou seja, a organização que resolve adotar aquela norma, por exemplo, para fins de certificação, tem obrigação de atender a todos
todas as exigências que a norma colocou ali, né? Bom, além do título da norma, lá nos termos e definições, a gente teve só um pequeno ajuste, que foram acrescentados os web links. Isso aqui eu estou falando porque eu li a norma inteira, tá? Fiz uma tradução livre dela e ponto a ponto eu avaliei o que mudou, né? Desde a introdução da norma até a última linha dela. Então, aqui acrescentaram só os web links para os dicionários online da ISO e da IEC, e isso aqui é legal para quem quiser conhecer terminologia, mas não causa impacto nenhum. Agora sim, contexto da organização, que é o capítulo 4 da norma, aqui começam os requisitos que a gente tem que atender, né? No contexto da organização, a gente teve as seguintes mudanças, né? Primeiro, entendendo a organização em seu contexto, nós tivemos só atualização da referência para a ISO 31000 versão 2018, porque essa norma, no meio do caminho da versão anterior, ela mudou, e ela fazia referência à versão 2005 da ISO 31000, que é a norma de gestão de riscos, né? De maneira geral, né? Riscos sem entrar em nenhuma disciplina específica. Dentro de 4.2, entendendo as necessidades e expectativas das partes interessadas, nós tivemos aí o acréscimo de uma linha, né? A linha C, para que a organização, ao determinar os requisitos relevantes das partes interessadas, determine quais desses requisitos serão abordados no sistema de gestão de segurança. Pode parecer uma mudança boba, mas, por incrível que pareça, tem organizações que tratam esse tema de maneira negligente nos seus sistemas de gestão de segurança da informação. Esquecem que todo o sistema de gestão é construído com base em duas coisas. Primeiro, as necessidades e expectativas das partes interessadas. Aí, quando a gente fala de parte interessada, é o cliente externo, é o funcionário, é o acionista, são os times de segurança das empresas, são partes interessadas no desempenho de segurança da organização. É essa galera que a gente tem que atender. Então, a gente não pode ignorar os requisitos das partes interessadas ao desenhar o nosso sistema de gestão. E, por incrível que pareça, não é incomum a gente chegar em empresas que a gente vai auditar, por exemplo, e não ver a conexão disso com o que foi estabelecido na construção do sistema de gestão, né? Por exemplo, levando em conta a cultura da organização, falando de uma parte interessada interna chamada funcionário, né? Então, na hora de você desenhar o seu sistema de gestão, você olha para duas coisas, como eu disse. A primeira são as partes interessadas, a segunda, os riscos que você tem de segurança, olhando sempre para o escopo definido do seu sistema de gestão, né? Bom, é importante guardar isso na cabeça, porque lá na frente, quando você for rever o seu sistema de gestão, você vai ter que, talvez, revisitar esse requisito 4.2 para fazer uma análise um pouco mais aprofundada de quais são os requisitos das partes interessadas e dos requisitos que eles elencam, quais você resolve atender dentro do seu sistema de gestão. Capítulo 5, liderança da norma. Ele traz mudanças sutis, né, mas é importante destacar também. Bom, ali no comprometimento da alta direção, nós tivemos aí o acréscimo de uma nota explicativa. Notas numa norma ISO são, como fala aqui, explicações, esclarecimentos dos requisitos estabelecidos. Então, a nota é uma nota muito simples, ela só diz o seguinte, né? A referência a negócios neste documento pode ser interpretada de forma ampla para significar aquelas atividades que são essenciais para os propósitos de existência da organização. Então, quando a gente fala que a gente tem que estabelecer um sistema de gestão de segurança da informação para proteger os negócios da organização, é nesse sentido que a gente tem que interpretar. Depois vocês vão colocando as dúvidas de vocês no finalzinho, tá, gente? Eu até acordar isso com vocês aqui. No finalzinho da nossa apresentação, vocês podem, aí a gente vai abrir para vocês colocarem as dúvidas e a gente responder via chat. Um outro ponto que eu não comentei também. Ao final daqui da nossa apresentação, a gente vai falar uma palavra-chave para vocês, e essa palavra-chave vocês vão escrever aqui no chat, e quem escrever a palavra-chave vai ganhar um brinde, uma surpresa bacana que nós vamos entregar para vocês ao final aqui do webinar, ok? Então fiquem atentos aí, tá bom? Bom,
Continuando sobre as mudanças nos requisitos, né? Na liderança foi só isso que mudou. Não teve mudança de interpretação, não teve acréscimo de exigência nova, nada disso. Tá? Planejamento, capítulo 6 da norma, é o requisito que vai tratar dos riscos. Né? Então, entre outras coisas, o capítulo 6 fala de riscos de segurança da informação, ele fala de objetivos de segurança da informação, teve algumas mudancinhas sutis também que a gente tem que estar atento. Né? Em 6.1, ações para abordar riscos e oportunidades, nós tivemos ali mudança no requisito 6.1.3, tratamento dos riscos de segurança da informação. O 6.1.2, que é a identificação e avaliação dos riscos, isso não mudou nada, mas o 6.1.3 tem uma mudança que é sutil, mas também precisa ser entendida. Primeiro, foi alterada a primeira parte da nota 2 do 6.1.3, né? Antes, o que estava escrito era o seguinte, né? O anexo A contém uma lista detalhada dos controles e dos objetivos de controle. O anexo A, famoso anexo A, que é o que mudou de verdade na norma, ele agora mudou a forma do 6.1.3 se referir a ele. Tá? Antes era desse jeito, agora o texto que se refere ao anexo A é esse aqui. O anexo A contém uma lista de possíveis controles de segurança da informação. Por que possíveis? Isso sempre foi assim, mas é bom esclarecer, né? E a razão da mudança é esse esclarecimento. Daqueles controles que o anexo A apresenta, você não é obrigado a utilizar todos. Na verdade, você não é obrigado a utilizar nenhum. Se você quiser usar um outro framework de controle, você referencia esse framework de controle dentro da declaração de aplicabilidade que você vai usar. Mas eu defendo a ideia, é assim que eu interpreto com os meus clientes, que se você for no conceito dos controles, você consegue identificar a aplicação daqueles controles dentro da sua organização, de acordo com o seu contexto e de acordo com os seus riscos. Né? Então, são possíveis controles que eu vou escolher dentro do que for aplicável ao meu contexto e aos riscos que eu identifiquei. A intenção, portanto, dessa mudança é deixar claro que cabe à organização avaliar a aplicabilidade de acordo com seu escopo e riscos avaliados, tá bom? É dessa maneira que a gente tem que interpretar. Outra forma de ter escrito isso também, né? Não é que só... Bom, isso aqui eu já falei, ele está repetindo, né? Desculpa. É porque na hora de fazer a apresentação ele volta ponto a ponto. Então, vamos lá. Essa é a única desvantagem de apresentar direto do Xmind aqui. Bom, mas vamos lá, né? No 6.2, objetivos de segurança da informação e planejamento para alcançá-los, também foi feita uma pequena mudança, uma mudança sutil. Houve uma reorganização do texto, uma reorganização das alíneas de A até G, onde foi incluída a exigência de que os objetivos sejam monitorados. Isso vai estar lá na linha D da norma, né? Embora possa parecer uma mudança sutil, ela é importante para deixar claro que, cara, você não só define o objetivo, você monitora. E outra coisa, por incrível que pareça, é muito comum nós encontrarmos na organização objetivos de segurança da informação que são finitos e não são baseados em necessidade de medir o desempenho em segurança da informação. Exemplo, não é incomum a gente olhar um objetivo chamado implantar a ISO 27001. Legal, é um objetivo de segurança? É. Mas quando acabar esse objetivo, você vai fazer o quê? Então, quando a gente fala em objetivos de segurança da informação, tenham em mente que a gente está falando de, no nível estratégico da organização, ter algum tipo de indicador de desempenho com metas estabelecidas que você, de forma recorrente, vai avaliar para saber se o desempenho da segurança da informação está adequado ao seu planejamento. Então, um exemplo de indicador que eu gosto muito de recomendar para as organizações é o indicador de redução de nível de risco. Né? Quando você faz a avaliação de risco, você tem lá nível vermelho, nível amarelo, nível verde, né? Risco intolerável, risco moderado, risco baixo. Você pode ter, e é altamente recomendável que tenha, um objetivo de segurança da informação focado na redução dos níveis de riscos que estão na zona intolerável. Quero acabar com os riscos na zona vermelha. Isso vira um indicador de desempenho para você monitorar. Outro indicador de desempenho que você pode ter no nível estratégico pode estar associado
as tuas aplicações críticas. Por exemplo, eu tenho uma aplicação SaaS e eu vendo isso como um serviço, e um serviço que eu quero garantir segurança, portanto, está dentro do escopo do meu sistema de gestão. Um indicador básico para você ter no seu radar é o indicador de disponibilidade da sua aplicação. Lembrando que segurança da informação para ISO é confidencialidade, integridade e disponibilidade. Se você buscar indicadores que possam te permitir avaliar o quanto você está desempenhando bem a proteção desses 3 elementos, confidencialidade, integridade e disponibilidade, você vai ter um bom conjunto de objetivos de segurança da informação. De novo, por incrível que pareça, muitas organizações não têm. E quando a gente vai fazer auditoria, a gente tem dificuldade de avaliar esse requisito, de saber o que a empresa quer. Né? O objetivo é ela dizer para mim o que ela quer em segurança. O que você quer em segurança? Você está querendo proteger o quê? O que está dentro do seu escopo? Como é que você vai medir isso através de indicadores mensuráveis? Né? Então, atenção para o 6.2. Estou vendo aí o meu colega Wagner Moioli também, que é colega de trabalho nosso, também muito experiente aí com segurança, né, Wagner? Tá acompanhando aí. Depois você me diz se eu estou errado, Wagner, se eu estou falando besteira aqui. Bom, próxima mudança, planejamento de mudanças é um requisito novo. Olha que coisa interessante, né? Para quem estava dizendo que não ia mudar nada na norma, foi até introduzido um requisito novo na 27001, tá? É um requisito que não existia na versão 2013, e agora ele foi introduzido para manter basicamente alinhamento com outras normas ISO. Isso é herança, por exemplo, da ISO 9001, né, que fala de planejamento de mudanças. Aqui, planejamento de mudanças num sentido mais amplo do que o que a gente encontra lá no anexo A anterior da norma. Tá? É uma cláusula totalmente nova, incluída para manter alinhamento com outras normas ISO de gestão que possuem essa mesma cláusula. Tá? Basicamente, ela declara que mudanças no sistema de gestão devem ser conduzidas de maneira planejada. Na prática, muitas organizações já faziam isso, mas, de novo, às vezes isso estava restrito, por exemplo, ao ciclo de desenvolvimento de software, ou à manutenção de sistemas, né, ou à atualização de sistemas. Agora não, é uma cláusula abrangente para toda a organização, para todo o sistema de gestão. E percebam que a gente ficou um tempinho aqui na cláusula 6, que foi o que mais teve mudança mesmo, né? Dentro das mudanças de requisitos. Algumas mudanças, como eu disse, podem parecer sutis, mas pode ser que requer algum esforço das organizações. A cláusula 7 são os processos de apoio ao sistema de gestão, né? Do 7.1 até o 7.5. E a gente teve aí pequenas mudanças, tá? Só no 7.4. Qual é a mudança do 7.4? Né? A linha C mudou de quem deve comunicar para como comunicar. E a linha E, o processo pelo qual a comunicação será realizada, foi excluída. Deu uma simplificada no requisito para dizer o seguinte, né? Esse processo pelo qual a comunicação será realizada, que é o item que foi excluído, na verdade está dentro do como comunicar. E o como comunicar inclui de que maneira eu vou comunicar, e quem vai fazer essa comunicação. Né? O impacto disso é mínimo, tá, pessoal? Não deve mudar nada. Vamos lá. Operação, que são os requisitos aí que implementam o planejamento do capítulo 6. Também tenham essa conexão consciente na cabeça de vocês. Né? Aquilo que eu faço no capítulo 6 serve para que eu implemente o sistema de gestão no capítulo 8. E o que mudou? Né? Mudanças sutis também. Né? Planejamento e controle operacional, ele teve uma reorganização da cláusula, né? Uma revisão do texto da cláusula. O texto foi revisado para melhorar o alinhamento com outras normas, porém, sem acréscimos de requisitos ou alteração da intenção dos requisitos declarados na versão anterior na norma. A versão, desculpem, a referência que a norma faz no texto a critérios de aceitação para os processos e implementação de controle de processos de acordo com esses critérios é uma herança direta da ISO 9001, tá, pessoal? Da norma de gestão da qualidade. E são conceitos básicos de gestão da qualidade. Eu recomendo, inclusive, que qualquer profissional de TI que queira ir melhor numa norma ISO como a ISO 27001 faça um curso básico de qualidade,
porque os conceitos que as normas ISO usam de gestão vêm dela. A norma mãe de todas foi a ISO 9001, lançada primeiramente lá em 1987. E se você é da área de TI e nunca ouviu falar dessa norma ou nunca teve contato com a disciplina qualidade, vale a pena ter um contato mínimo, porque ajuda demais a entender os conceitos da 27001, tá bom, pessoal? Então, eu recomendo qualquer pessoal de TI que faça isso. O último parágrafo da cláusula, né, estou falando aí de 8.1, que se refere a processos providos externamente, também teve o seu texto alterado, de a organização deve assegurar que processos terceirizados sejam determinados e controlados, que é uma cláusula muito genérica, para a organização deve assegurar que processos, produtos e serviços providos externamente, ou seja, que eu adquiro, que eu compro, que eu assino, né, que sejam relevantes para o SGSI, sejam controlados. Ou seja, não tenho que me preocupar em controlar todos os processos terceirizados, mas aqueles que podem ter maior relevância, maior impacto para a minha gestão da segurança da informação. Isso nos ajuda também a delimitar aqueles fornecedores, prestadores de serviço ou produtos que eu utilizo, que eu preciso liderar no sistema de gestão. Embora na maioria dos casos já seja essa abordagem que as empresas usam, né, até por conta lá do A15 da versão anterior da norma, né, os controles associados a fornecedores, é bom para deixar claro que essa abordagem precisa ser considerada apenas para aquilo que for relevante para o negócio. Isso, em muitos casos, vai te ajudar a fazer um filtro melhor de quem precisa ser controlado dentro da organização. Muito bem. Saímos aqui de planejamento e controle operacional, do 8, operação, e já chegamos no 9, avaliação do desempenho, fechando o nosso PDCA quase, né? Avaliação do desempenho, que implementa o C do PDCA, verificar, né, como é que as coisas estão indo. Monitoramento, medição, análise e avaliação, 9.1. O que mudou ali, né? Bom, a primeira sentença da cláusula ela foi transferida para o último parágrafo. Essa primeira sentença era: a organização deve avaliar o desempenho de segurança da informação e a eficácia do sistema de gestão da segurança da informação. De novo, a gente está falando aqui de indicadores, né, pessoal? Indicadores de desempenho. Liga com o capítulo 6 da norma e liga com todos os outros que falam de alguma maneira que você tem que monitorar o desempenho em segurança da informação. E a nota explicativa da linha B, que estava na versão anterior como nota, ela foi incorporada ao texto e virou requisito. Lembrando, nota é explicativa, é para esclarecer o requisito. Quando uma nota é incorporada ao texto da norma, ela vira requisito, vira obrigação. Então, virou requisito essa nota aqui, né? Os métodos selecionados devem produzir resultados comparáveis e reproduzíveis para serem considerados válidos. Era uma nota, virou requisito. Okay? Então, vejam, não mudou nada no texto do 4 ao 10. Mudou algumas coisinhas, a gente tem que estar atento para não comer bola. Ainda foi alterado levemente o texto do penúltimo parágrafo, né, dessa cláusula. Né? Antes ele estava dessa forma aqui. A organização deve reter informação documentada apropriada como evidência dos resultados de monitoramento e medição. Uma leve mudança agora, né? Informação documentada deve estar disponível como evidência dos resultados. Isso não traz impacto nenhum, mas esclarecendo que a interpretação aqui eu devo ter indicadores e formas de mostrar o meu desempenho e segurança. Eu vou ter, portanto, no mínimo 2 níveis de indicadores, aqueles estratégicos associados a 6.2, objetivo de segurança da informação, e aqueles operacionais associados ao planejamento e controle operacional, 8.1, que diz que eu devo ter monitoramento, tem que ter controle de processos para saber se os processos estão atendendo aos critérios definidos. Então, é assim que a gente interpreta. No mínimo 2 níveis de indicadores, um nível estratégico, um nível operacional. Né? Indicadores operacionais de segurança pode ser a minha capacidade de manter atualizado o meu parque de software, né, com relação a patches de segurança, o próprio monitoramento da capacidade da minha infraestrutura, né, disco, memória, processamento, tráfego. Então, indicadores operacionais e os indicadores mais estratégicos.
Não houve mudança, portanto, de sentido ou de interpretação, mas é sempre bom lembrar que a interpretação é essa. Por incrível que pareça, nem sempre as organizações interpretam dessa maneira. Muito bem. Requisito 9.2, auditoria interna, o que mudou, né? O texto foi reorganizado em duas subcláusulas, né? Generalidades e programa de auditoria interna, porém não alterou nenhum sentido ou não houve qualquer nova exigência, apenas quebrou os parágrafos em itens, né? 921, 922. Mesma coisa, análise crítica pela direção. A análise crítica pela direção teve uma reorganização das cláusulas em 3 subcláusulas, né? 931, generalidades, 932, entradas para análise crítica e 9.3.3, saídas da análise crítica pela direção. Para deixar claro que isso é um processo, né? A análise crítica é um processo, é o processo que a alta direção utiliza para acompanhar o desempenho do sistema de gestão de segurança da informação no seu nível, no nível estratégico, no C-level, né? É um processo que leva em conta uma série de informações que a alta direção deve avaliar, e por isso agora isso está listado como entradas para análise crítica, e ao avaliar essas informações, a alta direção produz informações de saída, na forma de decisões e ações que a organização deve implementar para poder cumprir com qualquer necessidade de melhoria que tenha sido identificada pela alta direção. Esse processo, portanto, é um processo recorrente, e é inadequado, na maioria dos casos, que esse processo tenha um intervalo de tempo muito longo entre uma análise crítica e outra. Por quê? Porque trata-se da alta direção tomando as rédeas do negócio no que diz respeito à alta direção. Se eu demorar um ano para analisar desempenho, pode ser que a empresa já tenha ido para o buraco faz tempo, né? Então, a recorrência do processo de análise crítica, ela deve ser proporcional às necessidades do negócio, à dinâmica do negócio, né? A análise crítica deve acontecer na velocidade com a qual os negócios acontecem, mudam, e que o desempenho precisa ser avaliado, tá? Muito bem. Seguindo em frente. Em 931, foi incluída uma nova alínea C para considerar mudanças nas necessidades e expectativas das partes interessadas como sendo uma dessas entradas para análise crítica. Aqui, pessoal, o lance é o seguinte, de novo reforçando a importância de levar em conta 4.2, necessidades e expectativas das partes interessadas, isso vai parar onde? Isso vai parar lá na alta direção. A alta direção tem que avaliar se houve mudanças importantes nas necessidades e expectativas dessas partes interessadas, porque isso influencia no que você deixa de implementar ou precisa implementar no sistema de gestão de segurança da informação. Pode ser, por exemplo, que você tem que fazer modificações em segurança oriundas de exigências novas de clientes. Isso é muito comum, tem empresa nossa aqui, tem empresa nossa aqui, estou vendo que tem pessoas que não estão vendo aí o Mind Map, eu, na verdade, estou compartilhando aqui uma tela com textos do Mind Map. Todos conseguem enxergar? Uma pessoa disse que não está conseguindo. Só confirma aqui, pessoal. Mandem um joinha aí se estão conseguindo ver. Beleza, joia. Bacana. Então, vamos em frente. Bom, mas repetindo, né? Aquelas empresas que focam o seu SGSI só no anexo A, elas podem ter problemas, porque você pode estar deixando de considerar riscos ou deixando de considerar controles que você precisa implementar, porque uma parte interessada passa a exigir de você. Aqui a gente tem colegas que trabalham na Teleperformance, que é um cliente nosso. Teleperformance é o maior call center do mundo. Call center vive de atender exigência específica de cliente. Então, você o tempo inteiro tem que estar olhando para o 4.2, porque você pode ter mudanças de uma hora para outra de necessidades e expectativas de partes interessadas. Tatiana aí não me deixa mentir, né, Tatiana? Então, o meu sistema de gestão de segurança, no caso de um call center que atende a múltiplos clientes, ele pode ter mudanças de uma hora para outra em função das exigências de controle que o cliente faz, né? Então, eu não posso de maneira nenhuma ignorar a cláusula 4.2 lá no planejamento e depois avaliar se eu estou cumprindo aquele planejamento e, mais que isso, se aquilo que eu tinha mapeado inicialmente como requisito de parte interessada não foi modificado.
Então, atenção aqui no 931, na hora de fazer análise crítica, levar em conta os requisitos, mudanças nos requisitos de partes interessadas, que sejam relevantes, obviamente, né? Muito bem. Foi isso que mudou em 9.3. No requisito 10, melhoria, né? A gente não teve mudança nenhuma, na verdade, só uma inversão de ordem dos requisitos, né? A ordem das subcláusulas foi trocada, sendo agora 10.1 melhoria contínua e 10.2 não conformidade à ação corretiva. Não houve alteração de conteúdo, né? Mantém-se a interpretação anterior de que eu preciso ter ações corretivas para as não conformidades que foram identificadas, né? Então, isso é o que mudou na norma. Tá? O que é que não mudou na norma? Bom, o que não mudou na norma... perdão, não falei do anexo A, né? Depois é que eu vou falar do que não mudou. Mas o anexo A foi a principal mudança. Eu vou falar, tem uma apresentaçãozinha específica para ele que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Mas o anexo A foi a grande mudança da norma, né? Ele merece uma atenção particular. Ele foi totalmente reformulado, principalmente para refletir a atualização tecnológica, né? Convenhamos, de 2013 para cá, por exemplo, houve um salto no uso de computação em nuvem, uma coisa que você não tinha no passado, né? Então, você agora teve essa atualização principalmente para refletir mudanças na abordagem aos controles tecnológicos, né? Então, ficou também uma abordagem mais compreensiva dos domínios de segurança. Essa mudança ela já foi publicada desde fevereiro na ISO 27002, né? Então, nós acompanhamos a mudança do anexo A, na verdade, quando a gente viu a ISO 27002 ser publicada. Anteriormente, nós tínhamos 14 grupos de controle, né, do A5 até o A18, e agora nós temos 4 grupos de controle somente lá na ISO 27001 nova, refletindo exatamente aquilo que foi feito na ISO 27002. O número total de controles caiu de 114 para 93, porém, isso não significa, pessoal, que as exigências diminuíram ou que tornaram-se menores. Aliás, ao contrário, vários controles foram agrupados, né? Você tinha controles que eram separados e foram agrupados. E novos controles foram introduzidos, como, por exemplo, o 5.7, inteligência contra ameaças, você não tinha isso na versão anterior da norma. O 5.23, segurança da informação no uso de serviços em nuvem, refletindo aí essa adoção em massa que a gente está vendo de infraestrutura em nuvem, né? E o 8.21, prevenção contra vazamento de dados. Só para citar 3, né? No total, nós tivemos 11 novos controles introduzidos aqui. Na prática, há mais controles do que a gente tinha na versão anterior, tá, pessoal? Então, essa é a mudança mais complexa mesmo. Estou vendo comentários aí, aumentaram, né, os ataques cibernéticos, sem dúvida, né? Nós tivemos aí um aumento significativo dos ataques nos últimos anos. Essa questão da pandemia foi fundamental para o amadurecimento das organizações em relação ao uso, à transformação digital, vamos colocar de forma bem genérica, em parênteses aqui, né? Então, nós vemos que a ISO reflete essa atualização tecnológica, né? Na prática, está mais complicado atender o anexo A, tá? Isso, bem lembrado, Wagner. Eu vou falar isso na apresentação daqui a pouquinho, mas não há mais referência a objetivos de controle, né? Muito bem lembrado. São controles, você deve adotar. E você sempre deve associar controles a riscos, tá? O ideal, o mundo ideal, é que a sua declaração de aplicabilidade, 100% dos controles que você declarou ali estejam atrelados a riscos de segurança que você identificou e tratou em 612 e 613. Ok, pessoal? Muito bem, vamos continuar. Outra coisa importante de lembrar é que, diferente da ISO 27002, a 27001 não apresenta diretrizes para a implementação dos controles, mas apenas a sua descrição conceitual. Por que eu falo isso, né? A 27002 é uma norma prescritiva, ela dá dicas, dá caminhos para a implementação dos controles, e muitas vezes, algumas vezes, esses controles estão
referenciando o estado da arte. Na ISO 27001, o que você precisa atender é o mínimo necessário para que você possa demonstrar o atendimento a um controle. Nem sempre, e muitas vezes, não vai ser o estado da arte. Por exemplo, controles de entrada física. Uma coisa é você pensar em controle de entrada física para uma empresa de 30 pessoas. Basta ter a chave da porta do escritório, né? Outra coisa é você falar de controle de entrada física para uma empresa que tem 5 mil, 10 mil, 15 mil funcionários, como alguns edifícios ali da Chucri Zaidan em São Paulo, que você tem, por exemplo, empresas gigantescas ocupando andares inteiros daqueles prédios, onde trabalham 3 mil, 4 mil, 5 mil pessoas. Então, uma coisa é você implementar controle de entrada física para uma empresa pequenininha, né? Eu não vou botar crachá, identificação por crachá, catraca eletrônica, nada disso, né? Sistema de controle de acesso, nada disso. Uma empresa de 30 funcionários, basta alguém que tenha a chave da porta, né? Que é suficiente para ter o controle de entrada física. Diferente de uma empresa muito grande, que aí a complexidade de atender a esse controle aumenta bastante em função do quê? Dos riscos, né? Uma empresa de 30 funcionários, todo mundo se conhece, qualquer estranho que entra ali vai ser percebido. Uma empresa de 5 mil funcionários, não. Então, essa proporcionalidade da ação para atender ao controle é importante. Por isso que a ISO 27001 só fala da descrição do controle, não fala da diretriz para a implementação do controle, que isso está na 27002. O sistema de gestão que eu implemento nos nossos clientes, a gente nem abre a 27002, a gente finge que ela não existe. Não precisa olhar a 27002 para implementar e certificar um sistema de gestão com base na 27001. E isso não significa que não olhar para 27002 eu estou trazendo um risco para dentro da minha organização. Pelo contrário, é uma questão de você calibrar a intensidade, né, da interpretação, o tamanho do tiro que você tem que dar para matar a necessidade de controle que você tem. Então, isso varia muito de organização para organização e varia muito dependendo dos riscos que cada organização tem. Então, eu gosto de fazer esse lembrete porque você não olhou para a ISO 27002 na hora de implementar o teu sistema de gestão. Não preciso olhar, tá? Inclusive, um auditor de certificadora que vem auditar a sua empresa cobrando coisas que estão na ISO 27002, ele está errado. Você tem todo o direito de interpelar o auditor e falar, cara, isso aqui é diretriz, isso aqui não é obrigação, né? Então, se não é obrigação, olha só porque a 27001 está pedindo, ok? ISO 27002, para a empresa certificada 27001, não é auditável, tá, pessoal? É só fazendo esse lembrete. Então, ó, eu não preciso implementar diretrizes da 27002. Muitas delas, como eu disse, remetem ao estado da arte, e a 27001 requer apenas o mínimo necessário de uma organização de acordo com o seu porte, contexto, riscos e escopo. Ok? Em outras palavras, a 27002 é prescritiva e a 27001 não. Né? E isso dá às organizações mais liberdade para decidir as suas abordagens. Ok? Muito bem. Vamos em frente. Terminando aqui, falei um pouquinho do anexo A. Eu vou falar de novo daqui a pouquinho do anexo A, tá, pessoal? Mas agora eu vou falar do que não mudou na norma, né? E, de novo, eu li a norma inteira, ponto a ponto, comparei a norma que eu estava lendo nova com a norma antiga do meu ladinho e fui mapeando tudo isso, né? Bom, não mudou nada na introdução da norma, não mudou nada no escopo da norma, né? Não é no requisito 4.3 escopo, mas o escopo da norma não mudou, continua sendo uma norma aplicável a qualquer tipo e porte de organização com o objetivo de prover confiança de que a organização protege as suas informações, as informações dos seus clientes e de partes interessadas, né? Referências normativas também não houve mudança. Contexto da organização não houve mudança no escopo, aqui com 2 P's, falha minha. Sistema de gestão de segurança da informação, não houve mudança também no 5, liderança dentro de política de segurança da informação, aquela estratégica não mudou. 5.3 também não mudou, papéis, responsabilidades e autoridades organizacionais, né, só para lembrar. 5.3 também não mudou. Não houve mudança em 6.1, ações para abordar riscos e oportunidades.
Não houve mudança, então, em nenhuma das subcláusulas desse requisito. Tá? Processos de apoio, não houve mudança em 7.1 recursos, não houve mudanças em 7.2 competência, não houve mudanças em 7.3 conscientização, não houve mudança em 7.5 informação documentada. Né? E informação documentada, só lembrando, tem 3 subcláusulas, né? Nenhuma delas foi modificada. Ok? Dentro de operação, o que não mudou? O 8.2, avaliação dos riscos de segurança da informação, lembrando que o 6.1.2 é o processo que eu estabeleço para avaliar riscos, e o 8.2 é a implementação desse processo. Da mesma maneira que o 6.1.3 é o processo para tratamento de riscos de segurança, e o 8.3 é a implementação deste processo de tratamento de riscos de segurança. Não mudou. Muito bem. E é isso. Isso é o que não mudou na norma, pessoal. Esse mind map está disponível para vocês, como eu falei, né? Eu agora vou mudar a nossa abordagem para detalhar um pouquinho o anexo A. Tá? A gente vai falar um pouco dele. Não vai dar para falar de todos os controles, é óbvio, mas é só para ter uma visão geral do que mudou. A gente vai lançar um curso de atualização e transição para a norma 27001, versão 2022. E lá sim, a gente vai falar controle por controle, como interpretar e como implementar. Ok? Muito bem. Deixa eu passar direto aqui para outra apresentação, que é a apresentação sobre o anexo A. Todos enxergando a nova apresentação aí na tela, pessoal? Manda um joinha assim que tiver aí. Beleza, show de bola. Eu vou falar um pouquinho mais do anexo A, já que foi ele que mudou muito, né? Para que vocês tenham uma noção do que vem por aí, tá bom? O que vem por aí no anexo A? Primeira coisa, a estrutura do anexo A mudou. Os 14 grupos viraram 4, né? Então, aquele que eu tinha lá, Organização para a Segurança da Informação, Segurança em Recursos Humanos, Segurança na Aquisição e Desenvolvimento de Software, viraram 4 grupos. Controles organizacionais, são 37 controles na seção 5, na seção 5 do anexo. Controles de pessoas, 8 controles na seção 6 do anexo. Controles físicos, 14 controles na seção 7. E controles tecnológicos, 34 controles na seção 8. Né? Então, antes tínhamos 114 controles, agora 93 controles. E, de novo, não significa que, pelo fato de ter um número absoluto menor de controles, que as exigências diminuíram. Muito pelo contrário, elas aumentaram. Tá? Não houve exclusão de controles, isso é importante deixar claro. Os controles ou foram renomeados, ou há novos controles, ou os controles foram agrupados, ou simplesmente foram mantidos como estavam na versão anterior. Tá? Resumidamente falando, nós temos 11 novos controles. Esses eu vou nominar um a um, os outros eu não vou não, porque aí esse material vai estar à disposição de vocês depois. O e-mail que vocês usaram para se cadastrar aqui no webinar, a gente vai mandar essas 2 apresentações aí para vocês. Tá? Bom, quais são os 11 novos controles? São esses aqui. Inteligência contra ameaças, Threat Intelligence, é um controle organizacional. Segurança da informação para o uso de serviços em nuvem, também um controle organizacional. Prontidão de ICT, né, para continuidade de negócios, ou seja, prontidão das minhas tecnologias de informação e comunicação para continuidade de negócios. Esses são os 3 organizacionais novos. Controle físico, monitoramento da segurança física. Ficava uma dúvida no anexo anterior, né? Bom, eu tenho ali a aplicação do controle, mas eu monitoro a segurança física. Não tinha um controle que falava sobre o monitoramento da segurança física. Tecnológico, gestão de configuração. Isso aqui, inclusive, faz par com a ISO 20000-1, que tem lá o requisito de gestão de configuração. Faz par com o ITIL. Isso vem do ITIL, na verdade. Né? Isso vem ali do ITIL e está sendo incorporado como um controle de segurança da informação. Deleção de informações é um controle novo, né? Para que você controle de que maneira as informações são apagadas de dentro da organização.
mascaramento de dados, que tem um pouco a ver com proteção de privacidade, prevenção contra vazamento de dados, também é um controle bem focado em privacidade, tá? Mas, óbvio, aqui vale para as duas coisas, né? Quando a gente fala em segurança da informação, para a organização, ela proteger as informações que interessam a ela, né? Aquelas informações de negócio que têm valor para ela. E, do outro lado, com a LGPD, eu tenho que proteger as informações dos titulares de dados, que não são informações da empresa, mas são informações de pessoas que estão fora da empresa que precisam ter o seu respeito à privacidade garantido, né? Outro controle tecnológico, monitoramento de atividades. Isso aqui, quando a gente fala de monitoramento de atividades, a gente está falando de atividade de usuário, comportamento de usuário, né? É aqui que entra, por exemplo, quando a gente implementa um DLP na empresa e eu quero declarar isso na declaração de aplicabilidade, vai aonde? Vai aqui no monitoramento de atividades, né? Eu quero saber, em conjunto com prevenção contra vazamento de dados, se o meu DLP é capaz de proteger as informações do meu interesse para que elas não saiam do domínio de segurança da organização. Outro controle tecnológico, filtragem web, né? E por último, codificação segura. Embora se falasse já dentro do grupo O14 de desenvolvimento seguro, princípio de engenharia segura de sistemas, né? O princípio de engenharia de sistemas seguros, não ficava claro, explícito, essa questão da codificação segura. Agora é um controle explicitando isso. 23 controles foram só renomeados, tá, pessoal? Eu não vou entrar em detalhes aqui, depois vocês comparem isso com a apresentação que vocês vão receber, mas em laranja, o nome do controle na versão 2013 e em cinza, o nome do controle na versão nova da norma. Então, você faz um deparo ali e você vai saber quais são os controles que foram simplesmente renomeados, porém sem nenhuma alteração de exigência ou de sentido ou de interpretação. Então, são esses 23 controles, né? Tem 10 aqui, 10 ali e 3 aqui, né? Então, só para deixar claro, 23 controles tiveram apenas os seus nomes modificados, tá bom? 57 controles do anexo A anterior foram agrupados em 24 controles na versão nova. De novo, não vou falar um por um, mas está aqui, tabela, o que tinha na versão 2013, o que tem na versão nova da norma, né? Na apresentação, quando vocês tiverem curiosidade ali, vocês podem fazer essa consulta. Então, está aí uma lista completa, né, de quais foram os agrupamentos feitos aí de controles, né? Quais foram as razões para esse agrupamento? Isso sim é importante comentar, tá? Ou os controles relacionados na versão anterior naturalmente já faziam parte de um processo maior de controle, ou uma segurança mais eficiente pode ser alcançada quando você considera esse grupo de controles como um único controle, ok? Por isso, esse agrupamento foi feito. E 35 controles foram mantidos como estavam, né? Quer dizer, você não teve alteração nem de nome, nem de sentido de interpretação. Eles apenas mudou o número deles, porque o que era na versão anterior virou um número diferente ali na versão norma. Só isso, né? Então, relação dos controles também, comparando 27 versão 2013 com versão nova 2022, e vocês vão ter acesso a esse material. E é isso, né? Depois vocês compartilhem esse material. Então, falamos aqui do que mudou até agora, né? Nos requisitos de 4 a 10 da norma, requisitos de gestão são importantes, e falamos o que mudou nos controles do anexo A. Se eu fosse atribuir peso, pessoal, num sistema de gestão que você constrói, né, até a gente faz esse cálculo quando vai fazer uma auditoria de certificação, por exemplo. Normalmente, 40% do esforço está lá nos requisitos de 4 a 10 e 60% do esforço está lá nos requisitos, nos controles do anexo A, quando você vai construir e manter um sistema de gestão. Então, de maneira nenhuma, né, os requisitos de 4 a 10 podem ser ignorados ou tratados de maneira como se não fossem importantes, tá? E por incrível que pareça, a gente encontra muitas organizações que, por uma razão ou por outra,
acabaram focando só no anexo A, e quando a gente vai ver a implementação estratégica do sistema de gestão, focando na alta direção, tendo a alta direção envolvida do início ao fim nesse processo, a gente acaba não... pergunta do Anderson aí, onde está o material? Por enquanto, só na tela, Anderson. Quando terminar aqui, a gente vai mandar esse material para os participantes, tá bom? Para aqueles que estiveram aí com a gente. Muito bem. E também esse webinar está sendo gravado, tá? Depois a gente vai disponibilizar a gravação do webinar aqui também. A gente ainda vai falar para vocês da transição para a nova norma, então não acabou ainda. Eu vou voltar aqui para aquela apresentação anterior que eu estava fazendo dos requisitos aqui da norma, tá? Falar aqui de como será a transição agora. Me avisem aí quando vocês estiverem vendo sobre a transição, que isso aqui também é importante, tá? Como que a transição vai acontecer, né? Quem regula esse tema é uma entidade chamada IAF, International Accreditation Forum, que é uma organização que reúne os organismos acreditadores dos países que possuem acreditação. No Brasil, quem fornece acreditação é o Inmetro, através do CGRE, né, que é um órgão ali vinculado ao Inmetro. E é ele quem determina, o IAF quem determina como isso vai acontecer. Então, o que vai acontecer? Primeiro, nós temos 3 anos a partir do último dia de outubro, 31 de outubro de 22, para completar as transições. Tá? Só que isso não vai ser feito de uma maneira estabanada, tá? Tem todo um processo a ser seguido. Primeira coisa, os próprios acreditadores eles precisam estar prontos até abril do ano que vem. Eles têm 6 meses para se adequar internamente, para que eles possam fazer o quê? Para que eles possam auditar as certificadoras, e as certificadoras, portanto, têm que estar prontas até 31 de outubro de 23. Então, as certificadoras estando prontas, elas podem começar a auditar na versão nova da norma e devem completar as certificações atuais da versão anterior da norma 2013 até outubro, outubro de 23 não, leiam aqui corretamente, outubro de 25, tá? Que são 3 anos. Depois eu vou corrigir essa informação antes de mandar essa apresentação para vocês. Aqui na correria acabou passando batido. Mas os clientes devem estar certificados, aqueles que já são na versão 2013, até outubro de 2025. Deixa eu até já fazer isso aqui, que a gente aqui, quem sabe, faz na hora, né? Então, beleza, vamos lá. Então, até outubro de 2025, todo mundo certificado na versão nova da norma. Como é que eu devo me preparar? Para quem já é certificado na versão 2013, a gente sugere uma sequência de passos. Né? A primeira delas, capacitar os seus colaboradores para entender a nova versão da norma. Né? Pode parecer que mudou pouca coisa, mas não mudou tão pouca coisa assim. É importante garantir que as pessoas sejam atualizadas através de capacitação. Reavaliar riscos com base no novo anexo A da norma. Né? Pode ser necessário a você. Se você fez uma avaliação de risco decente, não vai precisar fazer nada, né? Mas pode ser que a sua avaliação de riscos atual não seja abrangente como deveria ser. E considerando que existem novas exigências de controle, pode ser que você tenha... É muito legal fazer esse exercício. Às vezes, lendo um controle no anexo A, a gente se dá conta de um risco que a gente não mapeou. Né? Então, esse caminho reverso ele é útil para você, às vezes, pensar em riscos que podem existir na sua organização, mas que você não mapeou. Então, vale a pena fazer esse exercício aí. E, com base na sua reavaliação de riscos, você necessariamente vai ter que adaptar a sua declaração de aplicabilidade. Não tem jeito. Ela vai ter que refletir os controles novos ali do anexo A, né? Pode ser também que, em função disso, você tenha que mudar outros documentos do seu sistema de gestão. Mas, atenção, a mudança não é só documental. Eu posso ter aí riscos novos ou riscos que eu antes não considerava por qualquer razão, que ao ler a declaração, ao ler o anexo A da norma, eu me dou conta de que, putz, eu nunca avaliei isso. Pode ser que isso aqui seja um risco que eu tenha na minha organização. Então, é bom fazer esse caminho reverso. Obviamente, se você está falando de se certificar na versão nova da norma, você terá que cumprir
um ciclo de auditoria interna e um ciclo de análise crítica pela direção, contemplando as mudanças que foram feitas no seu sistema de gestão, né? Lembrando que tudo isso é mudança, como é que eu vou gerenciar essas mudanças? De acordo com o 6.3, esse requisito novo que foi introduzido lá na norma. E negociar com a certificadora a opção de transição. Por experiência, por trabalhar em certificadora também de vez em quando ainda, né? Não dá mais tempo, mas a gente ainda faz algumas auditorias de certificação, mas de qualquer maneira, com a experiência que a gente tem de outras normas que a ISO atualizou, as certificadoras provavelmente vão ofertar 2 ou 3 modalidades de transição, né? Uma modalidade de transição que pode ser você fazer pequenas auditorias de transição parciais nos teus ciclos de auditoria de manutenção, e aí você, com primeira manutenção, segunda manutenção, faz um pedacinho de transição em cada, e ao final dessa segunda manutenção você vai completar a sua transição. Essa é uma opção. Segunda opção, a certificadora você poderá agendar com a certificadora uma auditoria extraordinária para contemplar o teu processo de transição. E a terceira opção é fazer isso na sua recertificação. Normalmente são essas opções que as certificadoras oferecem, tá? Então, para quem já é certificado, esse é o cuidado que você deve ter. Já fica atento desde já, não deixa para a última hora. Também a experiência mostra que ao deixar para a última hora, a gente é brasileiro, a gente sabe disso, é um barata-voa danado. E qual é o barata-voa? Todo mundo deixa para a última hora, as certificadoras não vão ter tempo disponível para atender todo mundo. Então, o ideal é que você faça isso dentro do teu ciclo normal de auditoria, não deixa para a última hora, porque aconteceu muito isso em outras versões de norma. Todo mundo deixou para o último instante, e aí o que aconteceu? Teve gente que ficou com o certificado vencido porque a sua certificadora não tinha auditor disponível para fazer as auditorias de última hora. Então, atenção a isso, tá? Perdão, pessoal. Para as empresas que estão caminhando para se certificar, ou começaram agora, né? A gente tem a primeira coisa, se você tiver muito no comecinho, né, de você ter, tá bem no começo da implantação da ISO 27001 e começou na versão anterior, já negocia internamente ou com a consultoria que te dá apoio. Nós, inclusive, estamos fazendo isso com os nossos clientes. Se eu estou muito no comecinho, a gente já está mudando para a versão 2022 da norma. Já estamos capacitados para isso, já vamos fazer isso, né? Então, teu projeto está ali com 2, 3, 4 meses andando. Normalmente esses projetos demoram 1 ano, quando ele é feito de forma séria, né? Já muda para a versão 2022, já usa o modelo novo de declaração de aplicabilidade e deixa a versão anterior de lado, tá? Que isso vai te poupar esforço e tempo, e é mais lógico porque como você vai se certificar provavelmente aí no cenário de 1 ano para frente, já vai ser na versão nova da norma. Se você estiver no meio do caminho já, se você já tiver com a tua declaração de aplicabilidade pronta, por exemplo, já está com os teus controles implementados ou em fase de implementação, mantém do jeito que está e se certifique ainda na versão 2013. Lembrando que ela vai valer ainda por 3 anos, tá? Quer dizer, se você já está do meio para frente do teu projeto de implantação, não vale a pena, nesse momento, usar a 27001 2022. Pelo menos essa é a avaliação que a gente está fazendo junto aos nossos clientes aí, tá? Lembrando, os certificados da versão 2013, eles vão valer até outubro de 2025. Então, eu estou aqui no meio do caminho e eu certifiquei na versão 2013 em maio de 2023. Teu certificado não vai valer por 3 anos, que é o ciclo normal de um período de certificação. Ele vai valer 2 anos e pouquinho, porque qualquer certificado na versão 2013, a partir de outubro de 2025, ele perde a validade. Então, o que eu recomendo, né? Se a tua certificação acontecer em até 2 anos antes, 2 ou 1 ano e meio antes de vencer esse prazo, mantenha na versão 2013 e depois faça a transição tranquilamente. Agora, se você certificar na versão 2013 de 1 ano e meio para frente, já é muito pouco tempo para você
manter um certificado na versão anterior da norma. Não recomendo. Tá? Já muda para a versão 2022, já na tua primeira certificação. Novas certificações, provavelmente, a partir de abril de 2024, provavelmente as certificadoras vão obrigar que qualquer nova certificação já seja somente na versão nova da norma. Tá bom? Pergunta aqui, a certificação para auditor vai ter que ser atualizada? Isso aqui é uma dúvida, que a pergunta ela é muito pertinente e vale não só para essa norma, mas para outras. Quando você já é auditor de uma norma, basta fazer o curso de atualização, de interpretação daquela norma. Você não precisa fazer um curso novo de auditor, porque a técnica de auditoria não mudou, a forma de auditar não mudou. Mudou o que eu vou auditar. Tá? Então, se eu conheço os requisitos da nova norma, eu não preciso fazer um curso de auditor novo, principalmente se for auditor interno. Auditor externo, provavelmente as certificadoras também vão dar essa regra, tá? De você fazer o upgrade da norma, não necessariamente auditor líder. Eu sou auditor líder da versão 2013. Eu vou ter que fazer o curso de auditor líder da versão 2022? Em princípio, não. Tá bom? Porque você já é auditor líder. O que mudou é o conteúdo da norma que você vai auditar, mas a 17.021, 19.011, como bem lembrado aqui, elas não foram modificadas. Inclusive, se tem alguns colegas aqui, auditores externos, que ao cobrar competência de auditor, cobram sempre que se atualize o curso de auditor, você está fazendo errado. Você tem que cobrar que se atualize o conhecimento da norma que está sendo avaliada. Tá bom? Então, em princípio, um curso de atualização nos requisitos da norma é suficiente para que você permaneça competente como auditor. Quem tiver aí, Wagner e galera que é auditor externo, que tiver aí com a gente, confirma se a minha interpretação está correta, né? E se tem colegas que cobram competência, cobrando que cada vez que muda uma norma você tem que ser um auditor, fazer um curso novo de auditor, isso não é necessário, tá bom? Bom, chegamos ao final do que eu tinha para mostrar para vocês de conhecimento sobre, como disse, é um webinar, a gente mostra em alto nível, né? E a palavra-chave para quem quer receber o nosso prêmio é Obi-Wan. Escreva aí, né, no nosso chat Obi-Wan, que a gente vai saber que você ficou assistindo aqui com a gente e vai ganhar o nosso brinde, né? Por que é Obi-Wan, né? Porque a gente tem que ser um Jedi para lidar com essas mudanças, né, galera? Fala a verdade. Tem que estar o tempo inteiro atento, reflexos de Jedi aí para acompanhar a evolução das normas, tá bom? Bom, que mais, pessoal? Deixa eu ver. Ainda tem uma coisinha para mostrar para vocês, que é justamente o que vocês vão ganhar, né? Vocês vão ganhar uma versão traduzida da norma, que eu tive o trabalho aí de traduzir. Não usei Google Tradutor, tá? Não faço isso. Eu vou ponto a ponto lá, porque isso é importante. Então, vocês vão ganhar uma versão traduzida já da norma. Claro, não é uma versão oficial, nem poderia ser, né? Mas é uma versão que eu fiz a tradução livre, que pode ser utilizada por vocês aí já para trabalhar internamente, para começar a conduzir os seus processos. Mas eu lembro, você pode comprar tanto a versão em inglês da norma, como daqui a pouco, provavelmente daqui a no máximo 2 meses, a ABNT deve publicar a versão oficial em português da norma. É sempre importante ter na sua biblioteca uma versão oficial da norma, tá bom? Mas a nossa versão tradução livre vai estar disponibilizada aí para vocês. Nesse material aqui, a gente tem os links para todas as nossas redes sociais, então no PDF também vai ter todos os links aí. Eu publiquei também um artigo escrito, detalhado no LinkedIn, sobre todas essas mudanças que eu comentei aqui. Então, tudo que eu falei ponto a ponto aqui, também tem um artigo ali no LinkedIn. Quem tiver aí o link agora, eu agora não estou com o link aqui, mas quem tiver, se Stefânia... Bom, vou abrir aqui, são 8h20, eu vou abrir até 8h30 para a gente. Muito melhor, né, Wagner? Obrigado. Valeu.
Eu vou abrir até 8h30, até 8h30 eu estou aqui, tá? Vou ficar aqui para quem tiver dúvida e quem quiser fazer qualquer pergunta, tá bom, pessoal? E 8h30 eu encerro aqui o nosso webinar, e essa gravação também a gente vai disponibilizar nas nossas redes sociais para quem quiser acessar, tá bom? Isso, a 27002 ela saiu agora, né, cara? Saiu faz pouco tempo, não faz muito tempo não, demorou alguns meses aí. Se você pensar que a 27002 ela foi publicada em fevereiro, e a versão em português ela veio agora, se não me engano, tem um mês mais ou menos, foram alguns meses aí para publicar a versão nova da norma. E eu já vi que tem uns errinhos ali de tradução, o pessoal, de vez em quando, a ABNT faz um excelente trabalho de tradução, mas de vez em quando passa alguma coisa, até porque é um trabalho muito complexo, né? Alguns termos em inglês ali não são traduzidos da melhor maneira que poderiam ser. Desculpem. Ó, boa pergunta, hein? Eu escrevi isso lá no meu artigo, tá? Que está no LinkedIn, essa pergunta aqui de quem? Quem foi que fez essa pergunta? Da Silvana Cavalcante. Então, vamos lá. A Silvana fez a pergunta. O requisito de gestão de mudanças, ele se trata da mesma coisa que controle em A1212 de Change Management? Não, ele é um pouco mais abrangente. O A1212 anterior é mudanças no ambiente tecnológico, né? Falava de procedimentos operacionais e tal. Quando a gente pensa que ele está dentro de mudanças operacionais, então a gente está falando mais do ambiente de tecnologia. Aqui a gente está falando de mudanças até do sistema de gestão. Então, por exemplo, eu vou mudar a minha DA de um modelo para outro. Isso é o tipo de mudança que o 6.3 quer que você trate. Tá? Perfeito, Helder. Tem aí uma versão já em consulta nacional da tradução da 27001. Perfeito, Helder. Que mais? Mais dúvidas? Então, deixa eu ver para a Silvana se eu esclareci a dúvida da Silvana, né, Silvana? Se a norma exige algum tipo de gap analysis, é uma boa prática que você faça isso, né, Francisco? Então, o gap analysis, como parte do teu processo de transição, ele é altamente saudável que ele seja feito, né? A gente está recomendando para os nossos clientes de consultoria que a gente comece por aí, né? Os projetos aí de transição vão variar aí de 3 a 6 meses, dependendo da complexidade da organização, né? Níveis de decisão, etc. Mas eu acredito que a partir de 3 meses já é possível você fazer um projeto de transição. Lembrando que as certificadoras não estão imediatamente qualificadas para fazer isso, tá? Provavelmente só a partir de abril de 2023 que a gente vai ter certificadoras prontas para auditar, tá? Não vai ser uma coisa imediata. Mais alguma dúvida, pessoal? Boa, Wagner, bem lembrado. Essa é uma das traduções complicadinhas de conformidade de compliance, né? Compliance, ele costuma ser um termo que às vezes é até preservado em português pelo sentido que ele tem, né? Bem lembrado. Não é a partir. Miranda, não é a partir. Eu chamo Miranda de Miranda porque ele é amigo meu, inclusive, de infância, tá? Ele está aqui assistindo o curso, então eu chamo Miranda de Miranda, não de Manuel. Miranda é até 2025. Então, quem pretende se certificar ou que já é certificado, os certificados da versão atual só valem até 2025. Então, você tem que estar pronto antes. Para o fim de 2023. Miranda, vocês começaram há quanto tempo? Essa é uma informação importante para responder a sua pergunta. Se vai iniciar, já começa na versão nova, cara. Esquece a versão antiga da norma, já começa na nova. Não faz sentido você começar na versão anterior. Tá?
Pergunta do Felipe: como é que eu enxergo a exigência ser aplicável do novo controle de Threat Intelligence com a maturidade tão baixa de tantas organizações? Isso é um desafio, né, Felipe? Por isso que algumas organizações vão ter um tempo maior para conseguir se adaptar, que vai ter alguma cultura que precisa ser adquirida nesse meio de caminho aí, tá? Alguma maturidade que vai ter que se evoluir. Então, um bom projeto de consultoria para 27001 vai ter que levar em conta o estágio das organizações em relação à Threat Intelligence, não tem jeito, né? Você vai ter que implementar o controle, no mínimo necessário, mas vai ter. Imagino que o Wagner respondeu essa pergunta, colocou ali Blue Team versus Red Team para responder essa pergunta de Threat Intelligence, né, Wagner? Imagino eu. Como uma alternativa, né, Wagner? É isso aí. Mas nem toda organização vai ter Blue Team e Red Team, né? Tem organização que vai ser equipe, por incrível que pareça, né? Eu conheço empresas certificadas que têm 5 funcionários. Então, o cara ali é o Red Team, o Blue Team, ele é o gestor de desenvolvimento, ele é tudo. Mais alguma dúvida, pessoal? 10 em 1, boa, Lucilene. Desafio grande para empresas de administração familiar, principalmente dependendo do porte da empresa, Felipe. É isso aí. Dá para fazer, só que dá mais trabalho, né? Então é isso. São empresas cujo a cadência para mudar. Essas empresas menores, esse é um bom ponto. Essas empresas menores, a cadência de mudança tem que começar bem antes, porque se deixar para a última hora, a chance de não conseguir é muito grande. Legal, pessoal? Mais alguma pergunta? Muito bem. Bom, eu vou aproveitar esses últimos minutos aqui, parece que não há mais perguntas, e agradecer a presença de vocês, obrigado por prestigiar o nosso evento. Se vocês gostaram, compartilhem, tá, pessoal? Compartilha com a galera que é do conhecimento de vocês, que esse conhecimento ele é um conhecimento válido para todo e qualquer tipo de empresa. Então, se vocês gostaram, assim que a gente disponibilizar a gravação, compartilhem aí com seus colegas, com seus clientes, com as pessoas aí que são das relações de você, da comunidade aí de segurança da informação e de privacidade, tá? Muito bom. Boa noite a todos. Valeu, pessoal. Boa noite, Silvano. Boa noite, Pedro. Legal, Gisleide, bacana. A Gisleide eu conheço também. Gisleide é teleperformance também, né, Gisleide? Cliente nosso também. Obrigado pela presença aí, Gisleide, e a todos vocês aí da Teleperformance que estiveram aí também. Valeu, Miranda. Boa noite para você. Felipe, boa noite. Valeu demais. Boa noite, Wagner. Prazer falar com você, ainda que seja pelo chat só. Tchau, tchau.
Valeu, pessoal. Bom, então, obrigado mais uma vez. Eu vou encerrar aqui e nos vemos numa próxima oportunidade. Valeu, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.